Que tarde maravilhosa, irmãos. Existem dias que nós experimentamos de fato a visitação do Senhor, amém? Eu creio que essa é uma tarde onde o Senhor vai se mostrar com muita benignidade, com muito amor, vai de fato se manifestar claramente em nossos corações, amém, queridos? No dia de hoje, nosso pastor teve uma direção de nós conversarmos um pouco, de ministrarmos sobre essa questão de fazer discípulos. Diga, fazer discípulos. Então, desde a manhã de hoje, através da vida do nobre pastor Edgley, nós tivemos uma ministração bem abençoada. Eu queria te estimular, se você não esteve aqui ou não teve a oportunidade ainda, vai lá no YouTube e eu creio que você vai ser muito acrescentado, vai ser muito ensinado sobre aquelas verdades que foram ministradas pela manhã, serão ministradas hoje à tarde e hoje à noite ainda tem terceira dose, amém? Então você vai sair, digamos, desse final de semana com ferramentas, com preparo, com, digamos assim, com tudo que é necessário para você de fato exercer esse papel de fazer discípulo. E eu já queria iniciar nessa tarde, a gente definindo o que quer dizer a palavra discípulo, Eu fui lá no dicionário e diz assim, discípulo, ele é um aluno ou ele também é um aprendiz, amém? Então, todos que são discípulos, eles têm essa característica de ter um desejo de aprender algo. Então, o discípulo, ele deseja aprender, ele tem sede, ele tem necessidade de aprender, e de ser um aluno, quer dizer, está ali diante daquela pessoa que é o seu tutor ou o seu discipulador. Eu queria abrir com vocês lá em Mateus, vocês podem também acompanhar aqui na projeção, Mateus capítulo 28, versículo de número 19, diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você veja que esse texto, que foi lido também hoje pela manhã, ele já traz um imperativo, de fato uma ordenança. Então não é uma escolha fazer discípulos, é uma ordem de Deus, está debaixo do propósito de Deus. Deus, em sua sabedoria, ele colocou uma tarefa, em algumas Bíblias, você vai ver lá no título, desse texto, a palavra a grande comissão. Então é uma comissão que nós temos como filhos de Deus, como filhos amados de Deus, como igreja de Deus, de realmente fazer discípulo. Se você está na igreja, se você congrega na igreja, se você faz parte do corpo de Cristo, pesa sobre você uma responsabilidade. Diga, fazer discípulo, é uma ordem, é uma ordenança de Deus, E interessante, irmãos, que como isso é um propósito de Deus, quando a gente faz aquilo que está no coração do Pai, que é propósito dele, isso nos traz felicidade, amém? Então, se você deseja ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida de avanço, uma vida debaixo da vontade de Deus, você deve andar segundo o propósito de Deus. E um dos propósitos que ele colocou é que nós, de fato, façamos discípulos. Então, fazer discípulos é andar debaixo do propósito do próprio Pai. Eu queria projetar uma imagem, e queria ver com vocês, é uma imagem bem interessante, está no slide 1, a mídia puder colocar para a gente. Veja que interessante essa imagem, Primeiro tem um texto ali que diz assim, Jesus, a gente podia ler juntos, vamos lá? Jesus nos designou para darmos frutos. Então você vê que nós temos duas árvores, na natureza, mas uma está carregada de frutos e a outra, apesar de ser árvore, apesar de ser igual ou semelhante à árvore da esquerda, mas ela não tem nenhum fruto, ela não está, digamos, cumprindo o propósito para o qual foi criada. Diga assim, existe um propósito para o qual eu fui criado, é dar fruto. E veja que a diferença, de fato chama muito mais atenção, especialmente se você estiver com fome, Como Jesus estava uma vez ali andando, ele procurou a figueira e aquela figueira não tinha fruto, então levou uma bronca, Então, para a gente não levar a bronca da figueira sem fruto,
vamos nos espelhar nessa árvore daqui da esquerda, amém? Muito bem, pode tirar. E aí, um texto que me vem à memória está lá em João, capítulo 15, e versos 15 e 16. João, capítulo 15, versos 15 e 16, diz assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Fecha só um pouquinho esse texto, e você já vê de cara que Jesus não está se dirigindo aos seus discípulos, né, àqueles seguidores, como os servos, mas ele estava chamando de amigo. Por que amigo? Porque tudo que Deus era, tudo que Deus é, todo o caráter de Deus, a essência de Deus. Interessante que, se você lê o Velho Testamento, você vai entender alguma coisa da natureza de Deus, amém? Você não vai entender a inteireza de Deus, mas você vai ter um bom conhecimento daquilo que Deus é, você lendo o Velho Testamento. Mas quando você chega no Novo Testamento, lá no livro de Hebreus, diz que Jesus é a expressão exata do Pai. Diga, expressão exata do Pai. Se você quer conhecer a Deus, se você quer conhecer seus atributos, se você quer conhecer a sua natureza, olhe para Jesus. Quando você olha para Jesus, você começa a entender muitas coisas que estavam ainda encobertas ou que eram sombras lá no Velho Testamento. Você começa a entender Deus como Pai, você começa a entender Deus como Pai das misericórdias, você começa a entender como Deus, um Deus cheio de amor, um cheio de benignidade, né? Um Deus que chama para perto, um Deus que espera e que aguarda pelo filho pródigo, amém? Aquele Deus que não desiste, né? O filho pródigo, quando volta, o pai, né, que é um exemplo de Deus, ele estava ali na varanda esperando, aguardando que aquele filho de fato caísse em si, como de fato aconteceu, e ele o abraçou, o beijou, e vocês conhecem toda essa história, né? Então veja que esse fato de Jesus chamar os discípulos de amigos é porque eles agora conheciam a vontade do Pai. Vamos continuar naquele texto agora, João 15, 16, diz assim, ó, João 15, 16: não foste vós que escolhestes a mim. A gente acabou de cantar isso, né? Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, diga, designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então veja que há um design inteligente em cada um de nós. Existe algo que foi imputado ou colocado sobre nossas vidas, que é o dar frutos. Você está preparado, sobrenaturalmente, capacitado com ferramentas espirituais para sair dando fruto aí, amém? Você tem que ter essa consciência. Essa capacidade não é sua, mas é o próprio Deus que colocou sobre a sua vida, através de Jesus, através da pessoa do Espírito Santo. E uma coisa que chama a atenção é que esse fruto, pelo menos o desejo de Jesus, é que o fruto que você dê, ele permaneça. Ou seja, há digamos assim, uma responsabilidade adicional sobre nossas vidas, de que aquele fruto que a gente gere, a gente seja responsável por ele, para que ele permaneça ao longo de toda a sua vida, toda a existência, né? Hoje de manhã o pastor Humberto deu até um exemplo do apóstolo Guto e de uma pessoa que era o profeta Gilson, né? Que foi um dos primeiros discipuladores dele, e chamava a atenção o seguinte: ele sempre estava ali na porta batendo, vamos para a igreja, insistindo, né? Hoje a gente vê o apóstolo, uma bênção, né? Um grande homem de Deus, um grande general da fé, mas a gente precisa reconhecer, né, aquelas pessoas que lá no passado, quando ele ainda não era isso, né, viram o valor, né, apostaram, trabalharam na vida dele. Então veja como é importante você investir em pessoas, você dedicar a sua vida por pessoas, você valorizar pessoas, e inclusive investir
materialmente, financeiramente, né? Eu acho muito bonito quando pessoas são tocadas, por exemplo, para financiar, por exemplo, o rema de uma pessoa, amém? Você nem conhece a pessoa, mas está ali financiando. Quem sabe que dali não vai sair um grande mestre da palavra, um grande pastor. Então eu quero já desde já incentivar você, invista, se dedique, né? Coloque realmente sua vida no investimento daquelas pessoas, né? E se for até necessário financeiramente. E veja que quando você está nesse propósito de frutificar, de investir em pessoas, de se dedicar a pessoas, tem algo bem interessante da parte de Jesus: a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Eu já quero declarar sobre a sua vida uma estação de um favor exagerado de Deus, de um favor manifesto de Deus, para que você cumpra seu propósito, seja influência na vida de pessoas, ganhe pessoas para Jesus, amém? Veja que há uma promessa que tudo que você pedir dentro desse propósito vai ser concedido pelo Pai. Você já pode reivindicar isso pela fé em nome de Jesus. Você pode perguntar a essa altura dos acontecimentos, né? E essa mensagem, como é que eu vou testemunhar? Como é que eu vou discipular pessoas, né? Como é que eu começo, né? A gente tem que ter um começo, não é verdade? E a palavra de Deus, ela traz essa instrução para a gente, e ela traz uma instrução que o nosso testemunho ou o nosso discipulado, ele tem que estar debaixo de algumas chaves, né? De algumas orientações que a gente vai aprender nessa tarde. A primeira é que o centro da nossa mensagem deve ser o arrependimento, a remissão de pecados. Ou seja, aquela pessoa que ainda não conhece a Jesus, aquela pessoa que está, digamos assim, afastado dos caminhos de Deus, ele precisa ter uma consciência, né, de sair dessa vida, saber que o problema do pecado foi resolvido e ele precisa receber pela fé esse perdão, né, essa remissão de pecados. Isso está lá em Lucas 24, 47, que eu queria ler com vocês. Lucas 24, 47 diz assim, ó: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Veja que a convocação do Senhor, irmãos, é que esse evangelho seja pregado a todas as nações. Diga, todas as nações. E glória a Deus, porque você hoje faz parte de um ministério que recebeu uma incumbência do Senhor, o Ministério Verbo da Vida. O Senhor falou para o apóstolo Bud, ainda em vida, que o Verbo da Vida iria para todas as nações. E quando diz que o Verbo vai para todas as nações, Ele está falando com você, amém? Evidentemente, algumas pessoas terão chamado para ir mesmo, para sair da sua cadeira, sair do seu conforto, sair da sua estrutura e ganhar o mundo aí, ganhar as nações para Cristo. Mas outros irão orando, intercedendo, né? A gente teve o culto de missões. Outros irão financiando. Você não vai, mas as suas finanças vão lá, amém? Então saiba que pesa sobre nós essa divulgação do Evangelho, né? Essa pregação do arrependimento para todas as nações, para todas as pessoas, porque o fim ou a volta de Jesus só ocorrerá quando esse Evangelho for pregado a todas as nações. Então pesa sobre nós essa grande responsabilidade. Então esse é o primeiro ponto, ou a primeira parte onde a nossa mensagem deve estar centrada. Mas existe um segundo ponto, que é na promessa do recebimento do Espírito Santo. Você precisa pregar para as pessoas, testemunhar para as pessoas que existe uma promessa de Deus, da parte de Deus, para eles receberem o dom do Espírito Santo. Diga, o dom do Espírito Santo. Isso está lá em Atos capítulo 2, 38. Você vê que o livro de Atos, ele prepara a igreja, né? Depois de Jesus ter concretizado nos evangelhos o plano da redenção, ele prepara a igreja para sair, né? Para testemunhar. Se você quiser saber um grande testemunho, leia o livro de Atos. Ele vai te dar toda essa instrução de como fazer discípulos,
como discipular pessoas. Atos 2,38 diz: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos. Veja que a mensagem do arrependimento volta à tona. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e, vamos ler todos juntos, recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos lá novamente. E recebereis o dom do Espírito Santo. Dom, irmãos, quer dizer presente. É algo que eu não fiz por merecer, é algo que eu não trabalhei para aquilo, mas é algo que Deus gratuitamente nos dá. Não só a presença do Espírito Santo em nossos corações, mas também a plenitude do Espírito Santo. Amém? Existe um terceiro ponto que você pode também testemunhar para as pessoas, que é separar-se deste mundo ou desta geração perversa. Não é sair do mundo, mas é ser uma influência benigna e positiva enquanto estiver no mundo. Está lá em Atos 2,40, que diz assim: com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. O que nós vemos, irmãos, hoje em dia é que o mundo, ou o sistema do mundo, ele está ruim, está mal e está indo de mal a pior. Então, cada vez mais, o mundo será mundo, né? Essas coisas que nos, digamos assim, até nos surpreende, né? No noticiário, coisas do mal mesmo, do maligno, essas coisas cada vez mais vão piorar. E a igreja de Jesus tem uma mensagem para salvar essas pessoas desse sistema. Muitas vezes o que você vê em redes sociais, em programas, na televisão, aquilo é apenas uma capa, é uma fachada de algo muito podre que está ali dentro. E a gente precisa, como filhos de Deus, alertar as pessoas, trazer essas pessoas. Se você olhar para trás, você vai ver que tem cadeiras vagas ainda, e a responsabilidade é de cada um de nós, de trazer essas pessoas, e não só trazer, continuar cuidando delas, discipulando elas, né, para que elas cresçam e se livrem daquilo que está aprisionando cada uma delas, não é verdade? Existe uma quarta mensagem, um quarto ponto, que é a nossa mensagem para as pessoas ou para os nossos discípulos deve estar centrada, que é a bendita esperança da volta de Jesus. Diga: a bendita esperança da volta de Jesus. Irmãos, existe algo da parte de Deus, né, que é um clamor da igreja e é um clamor do Espírito Santo, né? Ele faz: ora vem, Senhor Jesus. Então a igreja, ela precisa ter essa sede, esse desejo da volta de Jesus, né? Enquanto estivermos aqui, enquanto tivermos essa oportunidade de estarmos aqui, vamos fazer a nossa parte, vamos pregar, vamos destruir as obras do diabo, vamos impor as mãos sobre as pessoas e curá-las, vamos ajudar, vamos fazer obras sociais, mas a gente nunca deve deixar de ter esse desejo e essa sede pela volta do Senhor Jesus, porque de fato a nossa redenção se completará, né, com a redenção do nosso corpo, e a coisa vai ser bem diferente. Ali naquele tempo é que as coisas vão começar mesmo. Aqui a gente está só no pequeno hiato de uma grande eternidade que nós temos ao lado do nosso Senhor Jesus. Ver Jesus como Ele é, prová-lo, experimentá-lo, né? Conversar com o apóstolo Paulo, com o apóstolo Pedro. Aí vai depender do gosto de cada um. Eu não sei, aqui o nobre Tarcísio, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Davi. Então, quando Tarcísio chegar lá na eternidade, a primeira coisa que ele vai querer conversar é com Davi, né? Mas eu acho que Milena talvez vá conversar com quem, Milena? Diga lá. Moisés. Tem algo de Moisés para ser liberado em sua vida, viu? Eu sei que cada um tem desejos, né? E isso vai ser algo, irmãos, muito maravilhoso, né? A palavra de Deus diz que a nossa mente, né, ela não pode nem imaginar as maravilhas que viveremos na eternidade. A gente tem alguns testemunhos de pessoas que por algum motivo morreram, tiveram um vislumbre, né, lá do céu, e relatos mesmo, tem até filmes sobre isso, e muitas delas dizem que elas nem queriam ter voltado, não é verdade? De coisas tão inefáveis, maravilhosas, e essa é uma mensagem que você deve pregar também.
Existe uma proposta da parte de Jesus para uma vida eterna na presença do Senhor, né? Gozando da presença dos santos, reencontrando as pessoas que nos foram queridas aqui na terra, né? E eu creio que isso vai de fato completar, né? E dar início a uma jornada por toda a eternidade na presença do nosso Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Então veja que foram 4 pontos onde a nossa mensagem como discipuladores deve estar centrada, né? Aí me veio uma pergunta, o que é fazer discípulo? Então, meditando sobre isso, o que é você fazer o discípulo? O que é que significa fazer discípulo? E eu fui, pelas Escrituras, observar que fazer discípulos é influenciar pessoas através do que você já conhece de Jesus. Então você tem um conhecimento de Jesus. Eu creio que aqui nós temos pessoas com vários níveis de conhecimento de Jesus, e glória a Deus por isso. Mas sabia que você, com este conhecimento que você tem, você já tem um poder que rodeiam, ou as pessoas que estão mais próximas de você, foi as pessoas que o próprio Deus colocou para cruzarem o teu caminho e para que você fosse influência na vida delas, amém? Então entenda, irmãos, que eu tenho responsabilidade sobre minha família, meus vizinhos, meus círculos de amigos, meu círculo profissional, né? As pessoas que estão ali perto da gente. Não fique esperando que Jesus vai mandar um evangelista do outro lado do mundo para aquela pessoa aceitar Jesus. O evangelista é você. Amém? Então saiba que as pessoas que te rodeiam, você tem responsabilidade direta diante de Deus para ganhar elas para Jesus. Então tenha essa percepção e digamos assim, esse entendimento em seu espírito. Se tem alguém que está debaixo do teu nível de influência, você é responsável pela vida dele. A gente viu isso muito claramente hoje de manhã. Pastor Edgley, ele foi muito incisivo, né? Mas eu estou dando uma aliviada aqui, amém? Para dar uma aliviada, mas escuta lá, pastor Edgley, que você vai ficar mais assim, com entendimento mais claro ainda sobre essa questão. Quem está sobre o nosso nível de influência, nós temos direta responsabilidade de evangelizar, de trazer a mensagem de salvação. Talvez sejamos a única Bíblia aberta na vida daquela pessoa. Talvez a nossa vida e o testemunho seja a única oportunidade daquela pessoa não ir para o inferno ou não passar uma eternidade distante de Jesus. Então, diga que grande responsabilidade. Mas há uma graça operando na sua vida. Veja lá o que diz Mateus, capítulo 28, versículo 20. Eu gosto muito desse texto. Ele, na realidade, continua o 28, 19, né? E ele diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja que a nossa responsabilidade é ensinar essas pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Está ali orientando, não desistindo, sabe? Tem gente que vai dar um pouquinho de trabalho, mas você não vai desistir delas, amém? Você vai insistir até o fim, diga assim, até o fim. Não se desiste das pessoas, né? Você vai insistir, você vai, talvez até algum dia você seja chamado de chato, de inconveniente, mas continua fazendo aquilo ali, tá? Aí você já entra assim, ó, chegou o chato, pronto, aí já desarma a pessoa, né? Seja insistente, né? Seja, digamos assim, persistente, para que de fato aquela pessoa tenha um encontro com Jesus e possa mudar a sua vida, né? O que pregar ou o que falar do Evangelho? Veja que a nossa mensagem, ela deve estar centrada no Evangelho de Jesus. O centro, né, deve ser a palavra do Senhor Jesus. A gente não precisa estar inventando moda, nem estar criando modelos, não. Se baseia na palavra de Deus que vai dar tudo certo. Veja lá em Efésios,
capítulo 2, versículo de número 20, para você ver que a gente não pode se distanciar dessa mensagem central do Evangelho. Diz assim, ó: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Veja que a edificação ou a construção que a gente faz na vida de pessoas é sobre o fundamento dos apóstolos. Onde está esse fundamento dos apóstolos? Lá no Novo Testamento, né? Lá nas cartas, né? Lá no livro de Atos, lá no livro de Apocalipse. Então, ali você tem um fundamento. Se você pregar aquilo ali, como diz a história, não vai dar erro, vai dar tudo certo, porque você está fundamentado, né? na verdadeira revelação do Novo Testamento. Outra coisa que a gente tem também que buscar nesse nosso testemunho é a observância dos mandamentos. Muitas vezes a gente está discipulando uma pessoa e a gente observa que ela está distorcendo ou fugindo um pouco, né, daquele padrão de obediência, de ordenança, né, que Jesus tem feito, e a gente deve voltar e bater naquela tecla, insistir, né? Veja lá em João 8,31, você vai entender um pouco mais aquilo que eu estou falando. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quer conhecer um discípulo do Senhor Jesus, é ele permanecer na palavra, ele nem desviar para a esquerda, nem desviar para a direita, mas se manter, né, estar mantido de fato na palavra de Deus. João 14, 21, ele também traz mais clareza sobre essa necessidade da gente se manter na palavra do Senhor. Diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Muitas pessoas devem até se questionar: eu tenho feito a vontade de Deus, eu tenho guardado a palavra de Deus, mas as coisas não têm acontecido na minha vida. Não é verdade? Eu acho que cada um de nós, em algum momento, passou por isso ou experimentou esse tipo de situação. Você tem uma necessidade da parte de Deus, você tem uma expectativa da parte de Deus, uma resposta para algo que você está passando, e essas coisas parecem que não estão acontecendo, ou pelo menos você não está percebendo o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer que Deus está trabalhando. Amém. Por mais que você não perceba, Deus está trabalhando em áreas específicas da sua vida, específicas da sua existência, específicas das tuas expectativas. E mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, essas coisas vão se manifestar em sua vida, porque é uma promessa da parte de Deus. Para a gente é se manter e guardar os mandamentos, e da parte dele é se manifestar na hora que ele quiser se manifestar. Então diga assim: eu creio, eu tenho consciência da manifestação de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre os meus negócios, sobre os meus empreendimentos, no tempo de Deus e da maneira de Deus. Só descansa. Tem coisas, irmãos, que a gente só vai precisar descansar e buscar a Deus e adorar a Deus, e o mais ele vai fazer. Quando você entender que a coisa está pesada, que as coisas estão rodando e a roda não está girando, apenas descansa, louva ao Senhor, adora ao Senhor, e veja o que Deus vai fazer na sua vida. Amém. Pergunta a seu vizinho agora: quando eu devo começar a discipular? Você deve começar a discipular contando o que aconteceu na sua vida. Você deve olhar para o seu vizinho, ou olhar para a pessoa que está perto de você, né? A pessoa que convive com você, e começar a contar a ela o que Deus já fez na sua vida. Esse é o primeiro discipulado. Tem uma canção até que diz, né? Veja
o que Jesus fez. Então você olha para ela, ó, veja o que Jesus fez. Você acha que se ele fez isso comigo, ele pode fazer com você? Eu fui lá ver no dicionário o que quer dizer a palavra testemunha. Vê que bacana, eu achei bem interessante essa definição. Testemunha: aquele que presenciou um fato e pode testificar o que viu. Amém. Vou repetir: aquele que presenciou um fato e pode testificar o que viu. Isso não exige idade ou grau de escolaridade. Se você presenciou algo, se você presenciou algo que Deus fez em sua vida, se você presenciou algo que Deus tem transformado na sua existência, você está pronto para ser uma testemunha já. E começar a influenciar e começar a fazer discípulos, amém? Muita gente pode dizer, mas a minha história é tão simples, mas você não sabe o poder que existe repousando sobre a tua vida. Para você pode ser simples, para você pode ser familiar, irmão, mas isso tem um poder de transformar outras vidas. E depende de você começar a testemunhar. Eu tirei da palavra de Deus 2 exemplos bem interessantes de pessoas que só tiveram um encontro com Jesus, um encontro com a palavra, né? Não deu tempo de fazer discipulado, tem que fazer discipulado, amém, irmão? Mas no caso dela, não deu tempo. Não deu tempo ela se batizar, não deu tempo de dar o nome lá na secretaria, não deu tempo aconselhamento. Elas terminaram de dar o encontro, já foram começar a testemunhar. Então, se isso aconteceu lá, pode acontecer com a sua vida também, amém? Imagina você com rema, com discipulado. Amém? Vamos lá. Primeiro eu vou chamar um slide aí, que é a história de um endemoniado gadareno. Veja que situação a desse rapaz. Situação, viu? Se você ler lá na palavra de Deus, esse homem, ele vivia numa região chamada Gadara, que é uma região circunvizinha ao mar da Galileia. De um lado está Tiberíades, do outro lado está Gadara. E esse homem vivia nos sepulcros, cortando a pele. Era uma situação, irmãos, horrorosa. Ninguém, até no caminho dele, quem passasse, ele partia para despedaçar as pessoas. Era um homem completamente aprisionado, né, pelas correntes malignas. Era uma situação muito triste. Mas diga assim, mais um dia, ele teve um encontro com Jesus. E o pastor Humberto até fala sobre esse caso, que os milhares de demônios que vivia nesse homem não o impediram de adorar Jesus. Você veja que a sede que o ser humano tem pelo sagrado, pelo desejo de estar com Jesus, nem os demônios impediram dele de adorar o Senhor. E aí você depois vai ver lá a história, né? E Jesus faz uma obra maravilhosa na vida dele, os demônios saem, entram nos porcos, os porcos caem no... É uma loucura, né? Você depois vai ler e vai entender melhor essa história. E aí, naturalmente, esse homem diz, eu quero agora seguir esse homem. Para onde ele for, eu quero ir também. E aí, veja que interessante, eu vou ler para vocês, qual é a resposta de Jesus, quando ele pede para seguir, o que é que Jesus orienta ele, que só teve uma experiência, um encontro com Jesus. Está lá em Marcos, capítulo 5, versículos de 18 a 20, diz assim: ao entrar Jesus no barco, o homem, né, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram, e todos se admiravam. Diga assim: e todos se admiravam. Esse homem só tinha uma mensagem, todo domingo era a mesma mensagem. Aqui você tem 3 mensagens diferentes por semana. Aliás, 4, né? É uma na quinta, uma na sexta, aliás, uma na quinta, uma no domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. Se vier para evangelismo, ainda tem aula com Cristina Santana, né? Mas esse homem, ele só tinha, diga, uma mensagem. Só que toda vez que ele pregava, todos se admiravam.
porque era uma mensagem que mostrava o poder de Deus em manifestação, quebrando cadeias, quebrando grilhões, expulsando demônio, né? Trazendo dignidade à vida humana. Então veja que apenas uma mensagem começou a gerar admiração, e a Bíblia fala que era em Decápolis, eram 10 cidades, ele passou a ser um ministro itinerante. Glória a Deus. E, irmão, se um homem com uma mensagem só pregava em 10 cidades, imagine o potencial que você tem para testemunhar do evangelho da graça do Senhor. Diga assim: eu não vou esperar, já vou começar amanhã. Quem puder já começa hoje no elevador do prédio. Amém? Precisamos, irmãos, há uma urgência do Espírito em que possamos divulgar essa mensagem, em fazer discípulos, né? Em fazer seguidores do Senhor Jesus. E pesa sobre nós essa responsabilidade, e não é para o mês, nem é para o ano, é já. Diga assim: é já. Vamos ver também outro caso de uma pessoa que só teve um encontro de Jesus e passou a ser uma discipuladora, né? Eu queria chamar outra imagem, não sei se vocês sabem, né? A mulher samaritana. Foi uma história belíssima, né? Que a palavra de Deus retrata, né? Está lá no Evangelho de João, né? Então vocês conhecem que essa mulher estava tirando água, Jesus ia para Cafarnaum, mas ele precisou passar por Samaria. Ele precisou passar por Samaria. Irmãos, eu quero te chamar a atenção para algo bem interessante. Sabia que tem vezes que você tem algo para fazer na sua vida, mas você tem que passar por algum lugar que você nem queria, mas diga assim: há uma obra lá. Parece que muitas vezes a tendência da gente é murmurar: eita, eu precisava fazer isso, mas tive que me atrasar. Crente nunca está atrasado, crente está envolvido em obra. Toda vez que você for desviado da sua missão ou do lugar que você vai, saiba que tem uma obra ali para você fazer. Jesus ia para Cafarnaum, mas ele precisou passar por Samaria. Por quê? Diga assim: tinha uma obra. Meu Deus, já é o louvor. Correr, viu, pastor Rodrigo, me ajuda aí. Jesus tinha uma obra para fazer em Samaria, e era o quê? Era falar com essa mulher. Jesus tinha sede, e aí vocês conhecem aquela história toda, né? E ela começa aquela conversa sobre água viva, sobre isso, sobre aquilo. Mas resumindo, eu queria ler para vocês o que está lá em João capítulo 4, versículos 39 a 42. Diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Então, Jesus foi usado, né? Ele foi revelado, né? Através da vida de Jesus, a vida daquela mulher, e ela entendeu que ele era um profeta enviado de Deus, e a partir daí ela começou a testemunhar. Versículo 40: vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediram que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. 41: muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e dizia a mulher, 42: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Então veja que o testemunho de apenas uma experiência mudou não somente a vida daquela mulher, mas a vida daquela região, porque Jesus precisou parar naquele local. Então muitas vezes você vai estar sendo colocado em locais para fazer uma obra, esteja com as antenas espirituais ligadas para isso aí. Eu queria chamar mais um slide bem interessante que diz assim: se você tem consciência que Jesus fez algo por você, você já pode contar para outra pessoa. Amém? Você tem consciência, Jesus fez algo pela sua vida, você já pode testemunhar, você já pode ser uma testemunha, você já pode ser um fazedor de discípulos pela consciência que você tem. Fazer discípulos, irmãos, não é apenas para pastores, né? Para líderes, para pessoas que estão, digamos assim, à frente do ministério, mas fazer discípulo é para todos que creem. Diga: todos que creem. Então existe algo que pesa sobre nossas vidas, existe algo de responsabilidade que a gente tem que ter consciência a partir do dia de hoje, desse final de semana, dessa inspiração que a igreja te traz,
de você não apenas viver sua vida por viver, mas você ser consciente de um propósito. Eu fui levantado para reproduzir, eu fui levantado para fazer, fazer mais ovelhas. Eu queria chamar mais uma imagem que vai trazer algo bem interessante para a gente. A gente vê o pastor, né? E várias ovelhas, né? E diz assim, ó, quem produz ovelha são as próprias ovelhas. O pastor cuida protegendo-as. Então, pesa sobre as ovelhas, diga assim, quem é ovelha aqui? Levante a mão. Pesa sobre nós a responsabilidade de nos reproduzir, né? Se reproduzir através de quê? Do nosso testemunho, né? Daquilo que Jesus já fez sobre a nossa vida, daquilo que temos experimentado da parte de Deus, das mudanças que já temos em nossa vida, e isso vai gerar uma reprodução de outras pessoas, e assim o Evangelho de Deus vai se expandir.